Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer aqui esse vídeo comentando as questões. Eu já vou mandar para vocês também as fotos dessas resoluções aqui. Mas eu vou comentar aqui para vocês saberem mais ou menos o passo a passo, algumas coisas que aconteceram, né? Então vamos lá, a primeira questão dizia o seguinte: uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, que é o C12H22O11, para adoçar o seu cafezinho. O volume de café adoçado na xícara foi de 50 ml. Qual foi a concentração da sacarose nesse cafezinho? Aí ele dá nas opções na letra A 0,5 mol por litro, na letra B 1 mol por litro, C 1,5 mol por litro e na letra D 2 mol por litro e na letra E 2,5 mol por litro. O que nós temos aqui de informação, de dados, né? Nós temos a massa, que é 34,2 gramas de sacarose, então eu já coloco aqui a massa, a forma molecular, porque eu vou usar para saber a massa molar, né? O volume, que é 50 ml, que é aquele esqueminha, você divide por 1000, quando você divide por 1000, esse volume você vai representar em litros, né? Que é 0,50 litros. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um passo a passo para mostrar mais ou menos como você vai fazer uma questão dessa. É claro que nem toda vez você vai fazer isso aqui. Quando você pega a prática, você já vai fazer isso aqui bem rápido, né? E aqui eu fiz um passo a passo, fica enorme se eu fizer desse jeito. Mas aqui eu fiz com o objetivo de que você entendesse. Se você já entendeu e já sabe fazer bem rápido, não tem problema, né? O corno do vizinho ali está com o som ligado, me atrapalhando, mas é isso aí, né? Primeiro passo, você vai encontrar a massa molar da sacarose. O que é encontrar essa massa molar da sacarose? Deixa eu ajeitar aqui, que eu estou segurando o celular com a mão. A massa sacarose, né, C12H22O11, você vai usar esses dados, né, que você pode encontrar, por exemplo, na tabela periódica, né? 12, que é a massa do carbono, a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio é 16. Sabendo que a fórmula tem 22 carbonos, 22 hidrogênios, 22 carbonos, não, desculpa, 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênio. Então o que você vai fazer? Multiplica, né? 12 vezes a quantidade de carbono, 12 vezes a massa do carbono, 22 vezes a massa do hidrogênio e 11 vezes a massa do oxigênio. Então a massa, como a massa do carbono também é 12, fica 12 vezes 12, depois 22 vezes 1 e 11 vezes 16, porque são 11 oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Aqui você vai ter a soma de 144 mais 22 mais 176. Ótimo, né? Fazendo a soma desses valores, nós chegamos a esse aqui, ó, 342 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar, a primeira coisa que eu tive que achar. Depois eu vou para o segundo passo aqui, que é calcular a equivalência, ou seja, essa quantidade de massa de 34,2 gramas corresponde a quanto em mol? Para isso você pode fazer de duas formas, ou dessa forma que você usa uma formulazinha, que é bem mais rápido, né? Você pega, o número de mol vai ser igual a massa em grama dividido pela massa molar, ou seja, essa massa de 342, que é a massa que a gente tinha na questão, e divide pelo valor da massa molar que a gente acabou de encontrar, aqui ó, 342. E dividindo esse valor dá 0,1. Ou você pode fazer dessa forma, com a regra de 3, ou seja, se o mol de sacarose dá 342 gramas, que foi o que a gente calculou, quando eu tiver 34,2 gramas, eu vou ter x mol. Resolvo a regra de 3, né? Dá x vezes 342 dá 342x, depois 342 vezes 1 dá 340, desculpa, 34,2 vezes 34 vezes 1 dá 34,2 e divide, né? Você chega nessa mesma parte aqui, né? Então você vai fazer a divisão, vai encontrar aqui o valor de 0,1. O terceiro passo, que é o último passo aqui, é você fazer o cálculo da concentração, que você pode fazer também de duas formas. A primeira, que eu vou mostrar aqui, é usando a fórmulazinha da massa molar, que é o número de mols, que é o que você achou que é 0,1, dividido pelo volume em litro, que é aquele que a gente já tinha calculado, né? Ele estava em ml, a gente passou para litro. Fazendo aqui a resolução, 0,1 mol dividido por 0,50 litros dá 0,050 litros dá 2 mol por litro. Ou você pode fazer por regra de 3, né? Ou seja, 0,1 mol corresponde ao tanto que você tem dessa substância, que é a sacarose, em 50 ml. Quando você tiver 1000 ml, que é a correspondência para 1 litro, né? Aqui eu usei outra letra, o Y, né? Ficou meio borrado porque eu vacilei aqui, mas dá certo. E agora você coloca aqui, né? Resolve a regra de 3. 50 vezes y dá 50y e 0,1 vezes 1000 dá 100. Pronto, divide depois 100 por 50, 2 mol por litro. Tá, a primeira questão. Se você souber fazer de uma maneira mais fácil, mais rápido, melhor ainda, tá?
Dando agora continuidade aqui ao nossa resolução, né? Vamos aqui partir para... Vou tirar meu dedo do meio aqui. Que vamos partir aqui para a segunda questão, tá? O que quer dizer a segunda questão? É uma questão da PUC-MG, né? PUC de Minas Gerais, dizia o seguinte: uma solução de brometo de cálcio a 10 gramas por litro apresenta a concentração em mol igual a... Pronto, não disse, só diz o seguinte, é o valor que você achar. Letra A, 0,08, B, 0,02, C, 0,05, D, 0,2 ou E, 0,5. Então o que você vai fazer? Eu fiz aqui mais ou menos aquele mesmo passo a passo, tá? Bem rapidinho, mas aqui é menor a questão, né? Na primeira, eu coloco os dados, né? Eu tenho 10 gramas por litro e ele quer a concentração mol por litro, já tem a concentração em grama por litro. Eu tenho que saber que a substância é brometo de potássio, então eu tenho que saber a fórmula dela para eu saber calcular a massa molar. Sabendo que o nome da substância é brometo de potássio, eu vou procurar a fórmula dela, é importante que você saiba disso, e você encontra, né, agora a massa molar dele. O mesmo esquema que a gente fez na outra questão, tá aqui as massas molares, ó, massa do bromo, a massa do potássio, desculpa, é 39, a do bromo é 79,09, você pode arredondar para 80, tá? Porque é um valor muito próximo de 80. Chega aqui, você calcula, só tem um potássio, só tem um bromo. 1 vezes 39 mais 1 vezes 80. Esse 1 não faz diferença, eu apenas coloco ele aqui para você saber que na fórmula só tem um potássio e só tem um bromo. E vai dar 129. Pronto, feito isso, você vai para aquele cálculozinho lá, né? Que você vai calcular o número de mols, tá? O número de mols é sempre a massa dividido pela massa molar. A massa é o que foi dado na questão, e 129 foi essa massa que você achou. Você vai encontrar um valor aí, né, que você arredonda, já bem, vai dar vários números, mas você arredondando dá 0,78 e quando você vai olhar para as opções, só tem 0,08, você arredonda de novo, mais próximo ainda, né, que dá 0,08 mol, seria a resposta correta a primeira, a letra A, né. No caso, você poderia também aplicar uma regra de 3, fazendo aqui a equivalência, ó, 129 gramas equivale a 1 mol de brometo de potássio. Quando eu tiver 10 gramas, equivale a quantos mols? Beleza? Dá 0,08 se você fizer o passo a passo. Aí você poderia perguntar, mas pessoal, aqui eu não preciso calcular a concentração? Não, porque aqui ele só quer que você faça a transformação dessa massa que você tem aqui de brometo de potássio para mol, porque ela já está por litro, né? Você não vai precisar calcular a concentração, né? A concentração, só transformar essa quantidade em mols, tá? Beleza, né? Vamos para a terceira questão. A terceira questão segue mais ou menos os mesmos moldes das outras. Essa questão aqui era uma questão do vestibular da UVA, né? Que um vestibular da UVA, né? Se você for fazer, você tem que estar preparado. O que dizer a questão? 2019.1 a questão, tá? O sulfato de cobre, CuSO4, é amplamente utilizado como suplemento alimentar em ração animal. Um estudante de química preparou uma solução de CuSO4, que é o sulfato de cobre, adicionando 80 gramas de sulfato de cobre à água, o suficiente para preparar 500 ml de solução. Qual a concentração? Eu botei concentração, esqueci um N, né? Desculpa, é porque às vezes acontece, né? Em mol por litro de solução de CuSO4 preparada pelo estudante. Aí ele colocou a opção A 0,10, B 0,50, C 1 ou D 2. Aqui o passo a passo é o seguinte, está aqui a massa que é dada, né? A massa dada aqui é 80 gramas de sulfato de cobre. Aí primeiro você vai ter que achar agora a massa, a concentração molar, a concentração em mol por litro. Sabendo que você tem 500 ml, se você transformar para litro vai dar 0,5 ml. O primeiro passo aqui é você encontrar a massa do sulfato de cobre. É como a gente já tinha feito outras vezes, né? Você pega, olha quantos cobres você tem, olha quantos enxofre você tem, que é o enxofre S, tá? E quantos oxigênios você tem, depois multiplica pelos índices dele. Depois que multiplicar, soma tudo, né? Tá aqui, ó. Os índices, o índice do carbono é 1, o índice do enxofre é 1, eu borrei ali, mas tudo bem. O índice do carbono, do oxigênio, desculpa, é 4. E aí pronto, agora é só você somar, né? Soma 63,5 mais 32, 4 vezes 16 dá 64. Pronto, agora tem um detalhe aqui, para ajudar a fazer esse cálculo, né? Você pode arredondar isso aqui para 160, 159,5 para 160 vai ajudar. Porque se você for fazer agora o cálculo no segundo passo, você vai ver que quando eu coloco aqui, ó, o número de mols dividido pela massa molar, fica 80 dividido por 160, ou seja, o 80 é a metade de 160, ou seja, já dá 0,5. Então pronto, você já achou aqui o número de mols.
Ou seja, você já achou a quantidade de mols que você tem em 500 ml. Agora, meu amigo, é só você partir para o abraço, como é fácil. Terceiro passo, calcular a concentração molar. Ou seja, você pega o número de mols que você achou, que é 0,5, e divide pelo volume que a gente já tinha, que era 0,5 também. Dividindo isso aqui, olha que fácil, dá 1. Você já ganharia essa questão, já poderia passar no vestibular da UVA, né? Que bacana. Agora sim a gente chega na nossa quarta questão, né, pessoal? Em diabéticos, a ingestão de 80 gramas de açúcar comum, que é a sacarose, eleva a quantidade de glicose no sangue em 1 grama de glicose para cada litro de sangue, considerando-se que a taxa de glicose no sangue dos diabéticos em condições normais é de aproximadamente 1,4 grama por litro. A concentração em quantidade de matéria de glicose, C6H12O6, no sangue de uma pessoa diabética após o consumo de 100 gramas de açúcar será cerca de, letra A, 7,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro, 6,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro, 6,9 vezes 10 a menos 2 mol por litro, 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro ou 1,5 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Eu li bem rápido aí para a gente ir para a questão. Vamos para a lindíssima questão. Eu vou só ajeitar aqui minha mão para dar certo, né? Então pronto, a pessoa, pessoa normal com diabetes, né? Desculpa, eu até coloquei aqui, pessoa normal com diabetes, ela tem uma concentração de 1,4 gramas de glicose. Aí ele dá na questão, quando a pessoa consome 80 gramas de sacarose, ela eleva o nível de glicose no sangue em 1 grama. Olha, a gente comete esse erro, inclusive eu cometi esse erro já quando eu fui resolver essa questão. Eu simplesmente achava que era só, quando ele consome 80 gramas de sacarose, era só aumentar 1 aqui, né, que dava certo. Porque ele está dizendo que era só, com cada 80 gramas, aumentava 1 aqui. Mas na verdade, na questão, lá no final, ele disse que ele está consumindo 100 gramas de sacarose, não é 80. Então o valor vai ser um pouco maior. Então você vai ter que fazer uma regrinha de 3 para calcular esse aumento da glicose, ou seja, quando você tem 80 gramas, a quantidade de sacarose que aumenta no sangue é de 1 grama. Agora, se você consumir 100 gramas de sacarose, vai ser quanto? Aí você vai fazer a regra de 3, né? 80 vezes x dá 80x, 100 vezes 1 dá 100. Quando você faz aqui esse cálculo, né? Divide 80 por 100, dá 100 por 80, desculpa, dá 1,25. Aí você vai para o segundo passo aqui, né? Que é você somar esse valor com o aumento do nível normal, ou seja, o nível normal era 1,4, agora você soma esse valor aqui, 1,25, que é o valor que ele aumentou ao consumir 100 gramas de sacarose, e vai dar 2,65. Agora você vai calcular a massa molar da glicose, né? Eu estou mostrando aqui o passo a passo só para você saber, só para relembrar, mas aqui você pode fazer direto, dá 180, né? Se você observar o passo a passo aí, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, né? Você vai ver aí que vai dar 180, aqui as massas, né? As massas atômicas. Agora o que a gente vai fazer? É muito fácil, meu amigo. Você vai transformar o valor de massa para mol. Você não tem que calcular a concentração? Não, ele só quer saber quanto é que corresponde isso em mol, porque já está em litros. Então você descobre aqui o número de mols, ou seja, dividindo uma massa pela massa molar. A quantidade de massa que você tem é 2,65 gramas. Divide por 180 gramas por mol, vai dar 0,015. Aí agora, para você, essa resposta está certa. Mas as opções, ele está mostrando isso aqui na forma de notação científica, né? Eu faltou colocar o por litro aqui, né? Eu vou já colocar. Mas se você olhar aí, ó, é só você andar com a vírgula para trás. Quando você anda com a vírgula para trás, o expoente ali fica negativo. E aqui nós temos a concentraçãozinha aqui de 1,5 mol por litro. Esqueci de colocar o litro, vou colocar agora, né? E a opção aí é a opção D, tá? Nas outras eu não sei se eu falei a opção, mas é isso aí. Valeu, galera. Grande abraço. Continue estudando. É isso aí. Voa, garoto e garota. É nóis.